Eu parei na última videoconferência quando Cristo estava lá na casa de Zedequias, né? Que perguntaram, porque ele respondeu aquela pergunta para Zedequias. Eu vou ler aqui esse parágrafo novamente para vocês sintonizarem. Está lá na 7:4, tá? Você fez a pergunta, quando a Miriam perguntou para ela lá, né? Você fez a pergunta que mais quero responder a Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. E ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos, que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber e sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência, e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor, e por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu ouvi dentro de todas as... Então, dando continuidade à leitura, aí no seu filho, aí alguém lá, mas como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver o ar. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-los, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar, que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as do céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? O seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo, caso contrário, não teriam lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que a mente era mais importante do que o seu corpo. Ao que eu respondi, a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, não poderia dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas.
acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro que nasceu da carne produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que sim, porque vimos as maravilhas de sua obra. Como isso acontece, não sabemos. Nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubesse, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangues e carne. Cada criatura que vive neste planeta tem um tipo de alimento. E todos possuem ossos, carnes e sangue. Mas o alimento é diferente. Vejam maravilha essa criação do Pai. Agora que nos mostrou todas estas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas. Exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de transformação e vemos que suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho de concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue ao seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina esse constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz? A provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não. Não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo que ocorre dentro dela desde o momento em que o seu marido tenha estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a dela.
Só isso. Deus, o Pai, faz todas essas coisas de longe. Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando estas coisas devem acontecer. Chegam a ela? Nem eles sabem. Não. Todo este trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. A vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. A vida inteligente e amorosa, o Pai, habita todos os seres. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homem. De onde vem este amor? Ele vem do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai. Que está em nós. Que está em toda a criação. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo. 7.1. E então morremos para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar o que eu disse a vocês nessa noite? Hoje, viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não, meus irmãos. Por mim mesmo, não posso fazer nada. Mas foi a vida que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde. Porque acreditei que assim seria e não duvidei. Acreditei que assim seria, não duvidei. Houve suspiro de satisfação na sala. Nova luz, novo interesse. Inclusive, podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que então o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam, esposa de Zedequias. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer outro indivíduo no mundo. Para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa.
ele torna-se sujeito a, é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena. E o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo que não quer. Esses dois impulsos, ligação, rejeição. Estes dois impulsos é que nos faz único no planeta e que nos afasta do Pai. Esses dois impulsos. Estes dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida. E são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Humanos somos nós, o Pai não. O Pai está aqui dentro de nós, mas ele não é humano. O humano é você, que possui esses dois impulsos, o de ligar-se a isso e o de rejeitar-se, expelir. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê as transgressões. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo. E só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe, que tudo que você semear, mais tarde colherá, pelo fato, prestem atenção, de extrair a sua vida e sua mente do Pai. Você extrai a sua vida e a sua mente do Pai que habita em você. O próprio homem é o criador de seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita. Retorna a ele da mesma forma, algum tempo depois. Diante disso, meus amigos, veja só, o mestre está falando aí para você, tudo aquilo, ensinando o segredo da existência. Tudo que você pensa, sente e faz é você amanhã. Você está construindo a sua vida baseada em seus pensamentos, sentimentos e nas suas atitudes, que são frutos dos pensamentos e sentimentos. Se está alguma coisa errada na sua vida, veja o que está pensando. Qual é os seus pensamentos com relação a você, aos seus amanhã, com relação às pessoas? Você está pensando, meu amigo? Não, eu estou pensando, não é nada a ver comigo? Mas teu pensamento é criativo, porque ele se origina do Pai, poder criativo. Está pensando alguma coisa errada da outra pessoa? Vai servir para você. Continuando, página 77, desculpa
Aurélio. O Aurélio falou, vai falando aí o número da página. Nós estamos na página 77, princípio da página 77 da carta 2, do livro, tá? Muito bem. Não existe castigo que venha do Pai. Que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de sua própria decisão. Não é Deus. Ah, Deus não me ajuda. Deus não tem que te ajudar, não, cara. Quem tem que te ajudar é você. Porque Deus está aí o tempo todo fazendo todo o trabalho para você ter tudo o que você quer. Só você atrapalha o trabalho do Pai amoroso que está dentro de você. Mas como que eu atrapalho? Seus pensamentos, suas palavras que você fala aí dos outros, seus sentimentos em relação a você e a todas as pessoas. Porque o Pai habita em toda a criação. As pessoas murmuraram que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo o que haviam sido ensinados a eles antes. Várias vozes me citavam a contar mais. Fala mais! Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me. Sigam-me. E ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. E ele está falando aqui, tá vendo? Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência, nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão estes segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. Tenham certeza disso. As pessoas ficaram em silêncio por um momento e então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era a hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhos também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo o que eu havia dito. Falou, mas não fez nada. As curas demonstravam a verdade de tudo o que eu havia ensinado. E meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer o Pai para eles a cura. Quer dizer, o mestre fala para nós aí, está querendo dizer,
que naquela época, se ele não tivesse feito as curas que ele fez, ninguém tinha acreditado em uma só palavra do mestre. Como não acreditaram? Eles acreditaram na cura e não acreditaram nas verdades que ele semeou. Tanto é que ele está voltando agora, no ano 2000, voltou no ano 2000, e está em conexão com todos nós através dessas cartas, para que as pessoas aprendam as suas verdades. Vocês têm em suas mãos esses segredos. Vocês têm em suas mãos as verdades e todas as leis da existência. Está em suas mãos um livro que conduz você a uma nova consciência com relação a você, à humanidade e ao planeta, que o levará ao seu desenvolvimento espiritual e à sua conexão com a consciência divina que habita dentro de você. Você somente atingirá este pico de amor e de felicidade se você tiver determinação e seguir o caminho com amor e dedicação. Como? Lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Porque a cada leitura, uma nova verdade se revelará à sua consciência. E a sua consciência subirá mais um degrau no entendimento e na percepção de que o Pai existe e está operante dentro de você e de tudo que é visível e invisível. Este caminho irá torná-lo uno com o Pai, na percepção da presença dele em vocês e ao redor de vocês. Esta é a maior verdade. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim. Página 77, penúltimo parágrafo. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o meu desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam as suas mãos implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seus... Mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim. Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda cura, toda saúde e todo bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa, porque ele fez. Quero parar aqui um pouquinho para vocês lembrarem que o mestre fez o seu primeiro milagre na sua
na casa dele, com os irmãos dele, enchendo de alimento da mãe, trazendo um pão quentinho e curando os 2 irmãos dele e a irmã. Lembra que ele relatou? Foi o primeiro milagre do mestre. Agora ele fez esse milagre na casa de Zedequias. Então, para ele, isso era o seu primeiro milagre. Tá certo? Então, o povo queria ouvi-lo, mas só ia ouvi-lo porque ele ia curar. E a maneira que ele falava com o povo era uma maneira de preparar a fé das pessoas para que a cura acontecesse. Então as pessoas iam ouvi-lo porque elas estavam ali esperando a cura, e o interesse delas era em ficar boa. Não era isso? Ele falou, eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minha mão sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai, vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela. Mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar e alongar-se e endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei a se levantar e então ficou de pé por si mesma, com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar, depois riu e dançou, chamou as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela. Louvado seja Deus. E os outros ali estavam repetindo um refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que havia visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-lo. De forma organizada e ajudada por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva. Tantas coisas para falar, tantos para celebrar, tantos para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto.
Na verdade, o Cristo, quando saiu dali, chegou na sua casa, porque ele falou da verdade, a sua mãe abominou. Que ele foi falar lá na igreja, também foi abominado, eles queriam matá-lo. Então, quando ele chegou nessa cidadezinha do interior, Cafarnaum, né, que as pessoas começaram a aceitar a sua verdade, e ali, poxa, nova vida, né? Ele ficou todo feliz, pô, até que enfim, as pessoas aqui estão me ouvindo, estão acreditando no que eu falo. Olha que coisa fantástica. Como ele estava feliz, exultante com isso, né? Estava fazendo as curas, podendo demonstrar que tudo aquilo que ele viu no deserto era verdade. Por isso que ele se alegrou. E todo esse entusiasmo, né? Opa! Eu sabia. Na página 78, né, aí no penúltimo parágrafo. E assim continuou por muitos dias lá em Cafarnaum, fazendo curas e mais curas, e falando do Pai, e todo mundo os ouvia. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai. Estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinavam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para auxiliar-me. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couros, que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito das escolhas do discípulo. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, aí retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam as suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamento. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles, primeiro, o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinados pelos rabinos.
e foi-me pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, Eu expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinham tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estava mais sós em suas existências secreta com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou o momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo em minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes arrogantes e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência. Enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai, expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seus pensamentos errôneos e comportamentos equivocados, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo e alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino governado pelo Pai, e o reino do céu se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria, então, ao propósito da existência. Vejam só, queridos irmãos, quando o mestre diz aqui, vale a pena a gente repetir, disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai por seus pensamentos errôneos e comportamentos equivocados. E que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza emocional, poderia encontrar o seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Aí, nós, estudantes, já temos esse conhecimento, que a maioria das pessoas
acham isso uma dificuldade tremenda, e é, eu não vou negar que é. Mas se todos vocês, estudantes, observarem as vossas vidas, de quando começaram a ler essas cartas, até hoje, vocês irão notar transformações incríveis em suas vidas. Pelo menos é o relato de todos os estudantes com quem eu já encontrei, que participou conosco desse encontro presencial em São Paulo, que participaram do encontro presencial aqui em Cabo Frio. Todos dizem a mesma coisa. As suas vidas mudaram, se transformaram com um pouquinho que eles já aprenderam até agora e que eles começaram a fazer essa mudança mental, emocional em suas consciências. Porque quando você conhece as leis da existência e passa a agir de acordo com elas, ou pelo menos começa a tomar alguma atitude de mudança interior, a sua vida começa a mudar. E quando a sua vida começa a mudar, você não quer retroceder. Você quer dar vazão a esses conhecimentos. Isso irá cada vez mais transformando a sua vida de um estado a outro. E como diz o mestre aqui, a natureza do Pai vai começando a se restabelecer dentro de você. E chegará o momento que o reino do céu restabelecerá em você. E você fará o verdadeiro contato com o Pai. Porque é a missão de todos que habitam este planeta manifestar o Pai. E a pessoa, então, atingirá o seu propósito da sua existência. Qual é o propósito da existência terrena? Viver o seu reino do céu aqui na Terra. Expressar o Pai. Aí a pessoa fala, mas é muito difícil. Difícil para quem está botando obstáculo. Para quem tem determinação. E segue o caminho como vocês seguem e eu estou seguindo. A cada dia a gente vê que esse caminho se torna mais leve. Que o aprendizado é maior. O Mestre está nos ajudando. E o Pai está dentro de você, te ajudando o tempo todo. Basta você pedir pela sua iluminação, pelas mudanças que se fizerem necessárias em sua consciência. E se esforçar. E o Pai irá mudar. E as recompensas e os frutos de todo esse trabalho é seu. É você que irá colher os bons frutos desse caminho. E eu digo que até agora eu colhi frutos maravilhosos. Frutos indescritíveis. E colho cada dia mais. Graças a esse conhecimento que nos foi dado e que o Mestre está aqui o tempo todo nos passando. Então, irmãos, não tem nada difícil. O que precisa ter é determinação, força de vontade, usar esses
sua cabecinha aí cheia de pensamento, de caraminholas, para se alinhar com os pensamentos do Pai. Elevar seus pensamentos a Ele, pedindo a Ele a direção correta. Começou a pensar bobagem, pai e mãe em vida, entre em minha consciência. Converse com o Pai em pensamento. Não é muito melhor você ficar pensando abobrinha? Para mim, tem sido bem melhor.